Neste vídeo eu irei falar para vocês o que é uma reserva de emergência e por que na minha opinião ela pode ser o melhor investimento que você irá fazer na sua vida. E também irei mostrar sobre por que não possuir ela te deixa a literalmente um passo da ruína financeira. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. E por aqui eu recomendo investimentos e falo sobre vários tópicos do mundo financeiro. Portanto, fica aqui até o final do vídeo, pois eu vou passar vários detalhes sobre reserva de emergência. E aproveita que você faz isso e já se inscreve no canal e deixa o seu like. Vamos começar do básico. O que é uma reserva de emergência? E dito de maneira sucinta, uma reserva de emergência consiste numa certa quantidade de dinheiro que você deixa guardado para poder cobrir eventos financeiros inesperados que possam vir a ocorrer na sua vida. Isso inclui coisas como desemprego, empresa falindo, problema de saúde, algum acontecimento adverso ocorrendo com algum membro da sua família e etc. Todas essas são situações que podem vir a ocorrer a basicamente qualquer momento e, quando ocorrem, geram consequências financeiras consideráveis, desde até uma necessidade muito grande de capital no curto prazo e que, caso você não possua o dinheiro para poder resolver esse problema, você está literalmente em mais lençóis, porque provavelmente vai ter que ir num banco pegar dinheiro emprestado, falar com alguém da família, ou, no pior dos casos, ir no agiota pedir emprestado e depois se virar com ele. E o que muitas pessoas não percebem é que eventos imprevisíveis, eles são previsíveis. Quer dizer, a única incerteza acerca dos eventos imprevisíveis é quando eles irão ocorrer, mas é uma certeza que eles irão ocorrer em algum ponto mais cedo ou mais tarde. E é justamente pensando nisso em que é necessário estar pronto, tendo dinheiro à disposição para poder resolvê-los. Ou seja, a qualquer momento você pode ficar doente, ou perder o emprego, ou ver sua empresa falindo, ou ver alguém da sua família tendo algum problema muito sério, ou você sendo assaltado, ou vários outros tipos de coisas. De fato, como diria a famosa lei de Murphy, se algo pode dar errado, certamente vai dar errado e da pior forma possível. E é nesse sentido onde entra a reserva de emergência, pois ela funciona como um grande escudo de proteção contra tais eventos adversos. Pois com uma reserva dessas, você pode simplesmente pagar qualquer despesa inesperada que surja. E nesse sentido, uma reserva de emergência acaba funcionando como se fosse um seguro de vida genérico que te protege contra vários tipos de eventos. E nesse sentido, uma boa reserva de emergência precisa ter 3 atributos. Primeiro e mais importante, ela precisa ter altíssima liquidez. Quer dizer, você deve ser capaz de sacar o dinheiro dessa sua reserva em basicamente qualquer momento. O segundo atributo que é indispensável numa reserva de emergência é a segurança. Quer dizer, o dinheiro que você deixa guardado na sua reserva tem que estar investido em ativos que sejam muito seguros, ou seja, que eliminem basicamente qualquer possibilidade de perda. E o terceiro atributo, que é o menos importante dos 3, é a rentabilidade. Pois, como eu vou explicar mais na frente no vídeo, a sua reserva de emergência deve estar aplicada num título de renda fixa indexado ao CDI. E para esse tipo de rentabilidade, o que se espera é que ela pelo menos sirva para compensar a inflação. Então, dessa forma, você teria uma forma de manter o poder de compra da sua reserva ao longo do tempo. Só que eu destaco que a rentabilidade é o atributo menos importante dentre esses 3, pois uma reserva de emergência não serve para rentabilizar, e sim serve para te dar segurança contra os eventos aleatórios e imprevisíveis que podem ocorrer na sua vida. E justamente a combinação desses 3 atributos façam com que existam apenas algumas poucas aplicações que atendam às necessidades. E atualmente as melhores são poupança, CDBs de liquidez diária emitidas por bancos de grande qualidade, além do Tesouro Selic. E o que todas essas aplicações têm em comum é que todas elas são aplicações de renda fixa que possuem uma rentabilidade indexada à taxa CDI e que todas elas podem ser resgatadas de forma quase que imediata. Por isso, elas atendem aos 3 requisitos que são exigidos conforme eu os falei. E o que ocorre é que quando você está selecionando uma reserva de emergência, você deve priorizar ao máximo a liquidez e a segurança. E por causa disso, dado que os títulos públicos tendem a ser as aplicações mais conservadoras e mais livres de risco de qualquer
lugar, entende-se que não vale a pena correr nenhum risco que seja maior do que esses títulos públicos. E para isso você deve concordar em abrir mão de rentabilidade em favor da segurança e da liquidez. E um bom teste para você saber se uma aplicação consiste num bom lugar para você alocar sua reserva de emergência é você se fazer a seguinte pergunta: se eu estiver às 3 da manhã de um domingo e ocorrer algum problema muito grave que necessite de um grande pagamento de dinheiro, eu vou precisar sacar nesse momento. E qualquer aplicação que não atenda a esse requisito está descartada para ser utilizada como reserva de emergência. E com base nessa definição, nós podemos cortar ações, fundos imobiliários, qualquer coisa que seja indexada a outras moedas como dólar e euro, e também criptomoedas, pois todos esses investimentos podem variar muito de preço ao longo do tempo, e este risco de variação é um risco que você não pode correr de jeito nenhum, não nesta parte do seu capital, na verdade. E felizmente, vocês aí que moram no Brasil contam com uma grande vantagem em relação a basicamente qualquer país do mundo, que é o fato de que vocês contam com uma renda fixa que, de maneira geral, está acima da inflação, mesmo nos seus títulos mais conservadores. Isso é um assunto que, inclusive, já foi comentado num outro vídeo aqui no canal, conforme eu irei mostrar aqui no izinho. Então, se você investe, por exemplo, num Tesouro Selic, em algum CDB de liquidez diária de algum banco de grande qualidade aí do Brasil, então você consegue ter os 3 atributos. Você tem altíssima liquidez, tem baixíssimo risco e ainda consegue rentabilizar acima da inflação. E outro ponto muito importante dentro dessa questão toda de reserva de emergência é a grande questão do risco cambial. Pois o que ocorre é que uma reserva de emergência sempre deve ser denominada na moeda em que você pretende fazer os seus gastos. Quase sempre vai ser a moeda do país onde você mora. Portanto, se você que está me ouvindo aí mora no Brasil, então imprescindivelmente sua reserva de emergência tem que estar alocada em títulos públicos indexados em reais, pois não vale a pena você anexar isso em, por exemplo, títulos públicos do governo dos Estados Unidos, pois eles estarão denominados em dólares, e o dólar é uma moeda que, mesmo que tenha uma tendência de se valorizar contra o real, varia bastante de preço todo dia. E esse risco é algo que você simplesmente não pode correr. Isso é algo muito pertinente quando você percebe que em alguns períodos, como tem sido o caso de agora 2020, o dólar pode perder muito poder de compra contra o real. De fato, no momento em que este vídeo está sendo gravado, o dólar já desvalorizou mais de 15% em relação ao real. Então, por mais que eu aqui nesse canal eu fale muito sobre Bitcoin, bolsas de valores americanas, ETFs irlandeses e tudo mais, em relação à parte do seu capital alocado em reserva de emergência, essa obrigatoriamente tem que estar dentro do Brasil se você mora nesse país. Isso é algo muito relevante, principalmente vindo de mim, que defende ter tudo no exterior, conforme eu já expliquei neste outro vídeo aqui no canal. Isso que eu falei é verdade e eu particularmente eu faço, exceto na minha reserva de emergência, pois esta sempre fica na moeda do país onde eu estou. Então, em resumo, para você construir sua reserva de emergência, não precisa complicar e não precisa tentar reinventar a roda. Basta ir em algum CDB, por exemplo, um CDB de liquidez diária do Banco Inter, num Tesouro Selic ou até numa conta poupança de um banco, talvez. Desde que, é claro, você esteja num banco com alta solvência e alta qualidade de crédito. Mas agora que eu falei sobre todos esses detalhes, eu preciso explicar por que, na minha opinião, uma reserva de emergência é o melhor investimento que você provavelmente fará na sua vida. E o primeiro fator que justifica isso não é o que ela faz, mas o que ela evita que ocorra. Pois caso você tenha alguma emergência e algum gasto muito inesperado acontecendo, ter uma reserva te dá a possibilidade de pagar ele imediatamente, o que significa que você não iria precisar se endividar, o que é algo que é muito benéfico, visto que aí no Brasil os juros, quando você faz um empréstimo no banco, tendem a ser muito altos, na casa de 2 a 3%. E pior do que isso é ainda quando você é obrigado a ir num agiota pegar dinheiro, porque às vezes os bancos têm medo de emprestar para você porque muita gente dá calote neles. Então perceba que nesse caso, uma reserva de emergência serve um papel de te tirar das dívidas, o que é algo muito importante, pois isso evita um segundo tipo de risco, que é o chamado risco de saída forçada, ou como é mais comumente conhecido, o Uncle Point. Pois o que acontece é, caso você já esteja construindo sua carteira através de ETFs,
ETFs, bitcoins, ações e etc. Se você tiver alguma emergência e não dispor da liquidez imediata para poder arcar com essa despesa, você poderia ser forçado a vender os seus ativos. E fazendo isso, você sai do mercado e evita participar da rentabilidade que ele pode oferecer. E pior ainda, os momentos em que as pessoas mais tendem a ter essas emergências financeiras são durante os períodos de crise econômica, pois é nesses períodos onde as pessoas costumam perder seus empregos, onde suas empresas costumam falir e vários outros detalhes. Porém, também é nesses momentos em que os mercados estão mais deprimidos, com preços de ativos em queda e etc. E é justamente nesse ponto onde não se deve vender os ativos, e sim, se possível, deve comprar mais deles. Porém, a existência do Uncle Point gera uma saída forçada, onde você acaba sendo obrigado a vender os seus ativos no pior momento possível. E é justamente aí onde entra a reserva de emergência. Ela serve para poder evitar isso. Então perceba que uma reserva, ela é muito importante não pelo que ela faz, mas pelo que ela evita de acontecer. Ou seja, dívidas, saída forçada e inclusive ter uma reserva de emergência dá até uma segurança psicológica melhor para o investidor, pois ele sabe que ele conta com uma opcionalidade acerca do que fazer caso tudo dê errado nos mercados e no seu empreendimento. E essas daqui foram as principais dicas que eu tinha para dar acerca da reserva de emergência. Quando eu atendo algum cliente lá na Climber, uma das primeiras perguntas que eu costumo fazer é se a pessoa tem uma reserva de emergência. E caso ela não tenha e venha para mim procurando saber no que deve investir, eu vou dizer que ela deve esquecer os investimentos durante um certo prazo e deve focar em construir a sua reserva primeiro, pois de nada adianta estar bem posicionado nos mercados se a qualquer momento pode ocorrer uma saída forçada e liquidar tudo. Ou seja, construir uma reserva de emergência é sempre o primeiro passo. E é isso que eu faço e oriento a todos os meus clientes. E agora venho aqui no YouTube para poder falar para você. E portanto, caso você deseje contar com uma assessoria profissional de investimentos, bem como dicas acerca de como fazer a sua reserva de emergência, considere nos contactar aqui na Climber. E o link para isso estará aqui na descrição do vídeo, pois por hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.